Olá, bem-vindo ao PokerStars Learn. Eu sou James Hartigan e este é o único guia de como jogar poker para iniciantes que você vai precisar para começar sua jornada. Depois de assistir a este vídeo, você saberá o básico e poderá jogar sua primeira mão de poker. E se quiser aprender mais, por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Então, quando falamos de poker, a versão mais popular do jogo, que você vê em filmes, na TV e em transmissões ao vivo, é o No Limit Texas Hold'em. E é isso que vamos aprender a jogar neste vídeo. O objetivo do Texas Hold'em é simples: fazer a melhor mão de poker de 5 cartas a partir das 2 cartas que você recebeu e das 5 cartas compartilhadas no meio da mesa. Ou agir como se você tivesse a melhor mão de 5 cartas. Então, o que ganha do quê? Bem, vamos repassar as classificações oficiais de mãos, começando de baixo e subindo até o topo. O pior que você pode ter é uma carta alta. Nenhuma das 2 cartas é igual e as 5 cartas não se conectam de nenhuma outra forma. Idealmente, você gostaria de ter pelo menos um par 2 cartas do mesmo valor. Ases são o par mais alto, um par de 2 é o mais baixo. 2 pares é melhor, bem autoexplicativo. Neste exemplo, um par de reis e um par de 6. Uma trinca também é bem autoexplicativa e ganha de 2 pares. Em seguida, uma sequência. 5 cartas em sequência de naipes diferentes. O as pode ser alto ou baixo, mas não são permitidas sequências que viram no baralho. Dama, rei, as, 2, 3 não é uma mão. Depois, um flush. 5 cartas do mesmo naipe, não importa a ordem em questão. Um full house, também conhecido como boat, é quando você tem uma trinca mais um par. Essa é uma mão muito forte, mas ainda perde para uma quadra, oficialmente conhecida como four of a kind. Um straight flush é uma mão incrivelmente rara. 5 cartas em sequência, todas do mesmo naipe, e o royal flush é imbatível. É um straight flush de 10 as. Por favor, note que suas chances de receber essa mão são de aproximadamente 30 mil para uma. E essas são as classificações de mãos. Para recapitular, a ordem é carta alta, um par, 2 pares, trinca, sequência, flush, full house, quadra, straight flush, royal flush. Há também um guia de classificação de mãos para download na descrição. Isso é muito útil para ter ao seu lado para consulta fácil quando você está começando a jogar. Então, como se joga uma mão de poker? Vamos começar com 3 posições importantes na mesa. O botão, às vezes chamado de botão do dealer, e a sua esquerda imediata, o small blind e o big blind. Antes que qualquer carta seja distribuída, eles têm que colocar fichas. Eles são literalmente forçados a apostar às cegas. Daí o nome. O jogador no big blind coloca a aposta mínima atual com o jogador no small blind à sua direita, colocando metade desse valor. As cartas serão então distribuídas em sentido horário, começando com o jogador à esquerda do botão. Agora, se você joga online ou em um cassino, não precisa se preocupar em distribuir as cartas. Mas, se você estiver jogando em particular com amigos, é padrão que o jogador com o botão do dealer realmente distribua a mão. Assim que todos recebem 2 cartas, conhecidas como suas cartas fechadas, é hora da primeira rodada de apostas. Agora, como os jogadores no small blind e no big blind já foram forçados a apostar, a ação começa com o jogador à esquerda deles. Este jogador tem uma decisão a tomar com base nas 2 cartas que recebeu. Eles podem desistir e esperar pela próxima mão. Mas se quiserem continuar, podem pagar, ou seja, igualar o valor do Big Blind, ou podem aumentar e definir uma nova aposta que todos os outros jogadores terão que igualar. O aumento mínimo é o dobro do Big Blind. E o máximo? Bem, depende do tipo de jogo, mas se você estiver jogando sem limite, não há um máximo. A qualquer momento, um jogador pode ir de all-in e apostar tudo o que tem à sua frente. Se um jogador aumenta e todos os outros desistem, a mão acaba. Mas, para fins de argumentação, vamos supor que alguém aumenta e um ou mais jogadores igualam essa aposta. Isso significa que passamos para a próxima rodada e vemos o flop. 3 cartas viradas para cima no meio da mesa. Elas são frequentemente chamadas de cartas comunitárias, porque são compartilhadas por todos os jogadores. Então todos agora têm uma mão de pôquer de 5 cartas, com mais cartas por vir.
Temos então a segunda rodada de apostas. A ação começa com o primeiro jogador ativo à esquerda do dealer. E como não há mais apostas forçadas, este jogador não precisa colocar fichas no pote. Eles podem passar a vez de graça. Isso significa que a ação passa para o próximo jogador, que também pode passar a vez ou apostar. Vamos recapitular as ações básicas em uma rodada de apostas. Passar a vez significa não estou apostando, mas continuo na mão. Passo a ação para o próximo jogador e reagirei ao que ele decidir fazer. Apostar significa que estou colocando fichas no pote. Pagar significa que estou igualando a aposta. Aumentar significa que estou aumentando o valor da aposta. E desistir significa que não quero pagar a aposta. Estou jogando minha mão fora e entregando o pote. Lembre-se, você não pode passar a vez se já houver uma aposta à sua frente. Se não estiver disposto a colocar mais fichas, você tem que desistir. Então, se chegarmos ao final da segunda rodada de apostas com pelo menos 2 jogadores ainda na mão, outra carta é virada para cima no meio da mesa. Esta é chamada de turn. Cada jogador agora tem 6 cartas para escolher ao tentar fazer uma boa mão de póquer de 5 cartas. Há então outra rodada de apostas antes que a carta do river seja virada para cima, ao lado do flop e do turn. Agora, todos têm 7 cartas disponíveis. Lembre-se, o objetivo do jogo é fazer a melhor mão de 5 cartas. Pode ser uma combinação de 2 cartas fechadas e 3 cartas comunitárias, uma mais 4, ou podem ser as 5 cartas no meio da mesa. Isso é conhecido como jogar com a mesa. Após uma rodada final de apostas, assim que todas as apostas forem igualadas, é hora do showdown. É aqui que você finalmente mostra sua mão. E se for melhor que a de todos os outros, você ganha todas as fichas do pote. Quando uma mão termina, o botão do dealer é movido uma posição para a esquerda, o que significa que as posições do small blind e do big blind também giram no sentido horário e a próxima mão começa. E você começa de novo. Então agora você sabe como funciona uma mão de pôquer. Eu sou James Hartigan e este foi o guia de como jogar pôquer para iniciantes da PokerStars. Não se esqueça de curtir e comentar no vídeo e se inscrever para mais conteúdo de pôquer. Obrigado por assistir.